Som. Som. Ei, som. Aí. Um minuto e já iniciaremos, pessoal. Beleza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos então com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. São Tomás Mor, rogai por nós. Viva Cristo Rei! Viva! Pois bem, pessoal, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Então, dado o momento que estamos vivendo, a circunstância da crise de saúde que estamos passando, para que o nosso curso, o nosso ritmo, o nosso cronograma, entendemos por bem que a gente fizesse essa aula, essa transmissão ao vivo, né? Acho que não haverá nenhum prejuízo. Já avisei aos grupos que estão acompanhando, se alguém tiver alguma dúvida, né, e quiser um esclarecimento a respeito daquilo que nós vamos tratar hoje, pode enviar essa dúvida através do meu WhatsApp, tá bom? Então, para que a gente faça uma pequena recapitulação daquilo que nós já tratamos no nosso curso até agora, na primeira aula nós tratamos, na primeira e na segunda aula tratamos das duas vias, né, pelas quais nós chegamos ao conhecimento de Deus. Então, na primeira aula nós tratamos da via da razão, e de forma específica estudamos as 5 vias de Santo Tomás, que demonstram racionalmente que Deus é. E na segunda aula nós tratamos da via da fé, né, e aí estudamos o tripé católico, pela qual nós temos o conhecimento de Deus pela via da revelação, né, que são a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja, que sustenta a Escritura e a tradição, concedendo-nos a interpretação correta a respeito dessas duas vias de conhecimento de Deus. A isso nós respondemos com a fé. Então, são as duas vias que sustentam, de alguma forma, este curso, né, de 24 aulas que nós estamos tendo ao longo deste ano. Já na terceira aula, nós iniciamos propriamente o estudo do credo. E, obviamente, precisaríamos começar com aquilo que é o essencial da nossa fé. Então, estudamos o mistério, o dogma da Santíssima Trindade, né? Vimos que Deus é um só em essência, mas 3 em pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas é consubstancial. As pessoas são consubstanciais, ou seja, são da mesma substância, não há subordinação entre as pessoas, não há, o Pai não é maior do que o Filho, que não é maior do que o Espírito Santo, o Filho também é Deus, mas o Filho também tem uma natureza humana, então ele é Deus, uma pessoa só, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que tem 2 naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. As 2 naturezas do Filho se encontram na união hipostática. Hipóstasis, aquilo que dizíamos, significa pessoa. Então, as 2 naturezas de Cristo se encontram nessa única pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Estudamos também a pessoa do Espírito Santo, tratamos do filioque, daquela polêmica que há em dizer que o Espírito Santo também procede do Filho, e estudamos que o Espírito Santo também é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. Então, dando continuidade, né, do nosso estudo a respeito do credo, da nossa fé propriamente, hoje nós vamos estudar a criação. Então, o nosso foco hoje
é o artigo do credo que diz, né, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso foi incluído também na aula de hoje o tema da doutrina sobre os anjos, porque quando tratamos do céu e das criaturas invisíveis, nós estamos tratando de uma forma especial dessas criaturas, desses entes também que Deus criou, que são os anjos. Então também estudaremos a respeito da angiologia, o tema sobre os anjos. Pois bem, é um pouco mais difícil, não é tão confortável quando vocês estão aqui, mas é a forma como nós podemos nos adaptar nessas circunstâncias que estamos vivendo, né? Vamos iniciar. Eu disponibilizei o material para as pessoas que participam do curso, né? Então vamos acompanhar juntamente aí o material que vai ser a base da nossa aula de hoje. O estudo da criação é, sem dúvida, um dos temas mais intrigantes da humanidade. O homem anseia por conhecer de onde vem, para onde vai, o que faz aqui. Essas respostas não são encontradas se não se olha para o princípio de tudo. Então, o tema de hoje ele tem esse ponto que o torna mais interessante, né? As grandes perguntas que a humanidade sempre traz consigo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, qual é o sentido de tudo, essas perguntas não encontram resposta se não olharmos para o princípio. Então a aula de hoje é um convite para olharmos para o princípio e a partir do princípio respondermos às grandes perguntas que todo ser humano se faz. Se nós não damos resposta a essas perguntas, a nossa vida se torna sem sentido. As pessoas que não conseguem responder a isso e dizem, o acaso, de onde eu vim, do acaso, para onde eu vou? Não existe para onde eu vou. Existe o agora. Torna-se, na verdade, uma vida sem sentido, porque tudo que acontece nesse mundo exige um sentido sobrenatural, exige um sentido que está para além de tudo que nós estamos vivendo aqui. Então, as respostas que nós buscamos a essas perguntas, nós encontramos de uma maneira clara quando nós olhamos para o princípio, né, para a criação. Mas antes de entrarmos propriamente no tema da criação, de um modo teológico, no estudo da doutrina católica a respeito disso, faz-se necessário que a gente responda algumas perguntas, porque sempre quando tratamos de criação neste âmbito, algumas pessoas já colocam algumas objeções, né? O Big Bang, a teoria da evolução, não seriam essas teorias, essas afirmações, objeções à nossa fé, aquilo que nós católicos entendemos por criação? Então, faz-se necessário que a gente responda a essas indagações. Eu coloquei aqui, vamos seguir no material. Comumente se apresenta as teorias do Big Bang e da evolução como obstáculos à fé católica. E aí eu coloco um ponto interessante. O Big Bang tem como pai o padre belga, Georges Lamaitre, e em nada confronta a doutrina da criação. Por que isso? É uma coisa até interessante, né? Quando eu estava no ensino fundamental e as minhas professoras falavam do Big Bang, nunca me disseram a respeito do padre Georges Lamaitre. É uma coisa interessante a gente pensar, porque sempre quando estudamos alguma teoria, quando estudamos algum objeto na ciência ou em qualquer ramo do saber, há sempre uma preocupação de dizer quem é a pessoa que formulou essa teoria. Mas quando tratamos do Big Bang, por exemplo, vamos tratar daqui a pouco da evolução, né? E sempre nos vem o nome do Darwin. Mas quando tratamos do Big Bang, o nome do padre Lamaitre não é lembrado. De alguma forma, isso tem uma perspectiva ideológica com uma intenção de atacar a fé, de atacar aqueles que creem, colocando como se o Big Bang estivesse dando uma resposta que fosse contrária à resposta católica a respeito dessas questões. Eu não tenho competência técnica, eu não sou físico, eu não sou cientista, minha área de estudo é direito e eu sou um curioso em matéria de filosofia, história e teologia. Mas todos nós sabemos que o Big Bang parte de um pressuposto que há uma partícula que antecede essa grande explosão que faz com que o universo esteja em constante expansão. Então, a pergunta que sempre fica é de onde vem a partícula? Então, sempre que alguém nos disser, né,
Olha, o Big Bang já respondeu, não existe fé mais. Depois do Big Bang não há como mais crer. Isso não existe. Né? O Big Bang pode ser, na verdade, interpretado como um estralo do dedo de Deus que deu origem a tudo que há. Né? Mas antes do Big Bang há essa partícula. Então precisamos perguntar de onde ela veio, até mesmo essa partícula. Né? A partir de todos os pressupostos que já colocamos nas primeiras aulas, como as 5 vias de Santo Tomás, especialmente a primeira via, a via do movimento. Então não há confronto entre aquilo que o Big Bang defende e aquilo que defende a fé católica. Um segundo ponto, este um pouco mais complicado, é a questão da teoria da evolução. Eu coloco aí. A evolução, se verdadeira, dá resposta quanto ao modo em que se deu a criação, mas não responde à pergunta fundamental da origem de tudo. Eu coloco aqui um trecho do Papa Pio XII, da Humani Generis, que ele trata sobre a evolução. Ensinou Pio XII sobre a teoria evolucionista. Por isso, o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo, que busca a origem do corpo humano em matéria viva pré-existente, pois a fé nos obriga a reter que as almas são diretamente criadas por Deus, segundo o estágio atual das ciências humanas e da Sagrada Teologia, de modo que as razões de uma e outra opinião, isto é, dos que defendem ou impugnam tal doutrina, sejam ponderadas e julgadas com a devida gravidade, moderação e comedimento. Então, Pio XII está dizendo que a Igreja não proíbe as investigações evolucionistas. Por quê? Já estudamos que nós não vemos contrariedade entre a fé e a razão. Então, as respostas que a razão ou a ciência, que pode ser interpretada como, de algum modo, um braço da razão, um braço da filosofia, não entremos nessa disputa que há, mas aquilo que a razão consegue chegar com certeza, não pode confrontar com o dado da fé. Então, é preciso pensar. A teoria da evolução, a princípio, ela poderia confrontar com a fé numa perspectiva de quem desconsidera um ato criador primeiro. Mas, se você considerar que é um ato criador e que este ato criador pode ter criado as coisas prontas, essa é a hipótese do fixismo, ou de uma maneira evolutiva, ou seja, de tal maneira que as coisas progridam até chegarmos à evolução que estamos hoje, a defesa nesse sentido, né, de uma evolução teleológica, ou seja, uma evolução que busca uma finalidade, que tem um sentido até chegar à sua plenitude, né, que seria o ser humano, essa imagem e semelhança de Deus, aqui não haveria confronto. Então, a princípio, não há essa luta, né? Inclusive, primeiro ano de faculdade, no curso de filosofia, houve um debate a respeito dessa questão, no curso de Direito, na aula de Filosofia, houve um debate interessante a respeito dessa questão. O professor pediu que a sala se dividisse. Né? De um lado ficariam os criacionistas e de outro ficariam os evolucionistas. E eu levantei o dedo, falei, professor, mas não existem só essas duas correntes, essas duas respostas a essa grande negação humana. Porque há a possibilidade de um criacionismo evolucionista. Porque a criação o criacionismo responde à pergunta de onde tudo veio. Aqui temos duas respostas. Ou tudo veio de um ato criador de Deus, ou tudo veio do acaso. Não há outra resposta a essa pergunta. Já a evolução responde à pergunta de como se deu esse processo. Se foi de uma maneira fixa, ou seja, tudo pronto, como hoje temos, ou de uma maneira evolutiva, ou seja, as coisas foram progredindo, foram se desenvolvendo com o tempo, seria a possibilidade de um criacionismo evolucionista. Vejam, eu não estou dizendo que essa é a minha posição, estou dizendo que haveria essa possibilidade, como a Igreja tem se manifestado, Pio XII, também João Paulo II, já opinou nesse sentido. O drama, que eu acho, da evolução, e há bons filósofos que argumentam nesse sentido, é que a evolução confronta alguns princípios da filosofia. Por exemplo, nós podemos pegar o princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz o seguinte, que o efeito não pode ser maior do que a causa. Como é que de um ser menos complexo pode advir um ser mais complexo? Pensemos, se entrarmos numa cadeia, nós percebemos isso claramente, uma cadeia evolutiva,
Como é que de um organismo unicelular, extremamente simples, nós passamos a uma evolução até que se chegasse, por exemplo, a um ser humano com a sua capacidade intelectiva, claro que aqui a questão da alma, mas pensemos, por exemplo, no olho humano, na complexidade que um olho humano envolve no ponto de vista científico, numa investigação biológico-científica do olho humano. Então, seria necessário que houvesse um verdadeiro milagre para que de algo menos complexo viesse a algo mais complexo. Ou seja, o efeito não pode ser maior do que a sua causa. Se ele fosse maior do que a sua causa, ele surgiria de algo que é menor do que ele. De onde surgiria este mais, esse plus? Essa complexidade superior de algo que é inferior. Então, são indagações importantes que nós precisamos colocar. Um outro ponto que nós podemos questionar a evolução. Veja, aqui não estou tomando partido de nenhum dos lados. Estou apresentando argumentações que são importantes, dizendo para vocês que, a princípio, não há confronto entre fé e evolução, desde que você não exclua Deus nesse processo, e apresentando argumentos para que você possa pesquisar e formar a sua posição a respeito disso. A igreja nos deixa livre a respeito dessa questão. A própria evolução ainda não foi provada no sentido interespecífico, ou seja, a passagem de uma espécie para outra, isso ainda não foi demonstrado cabalmente, ainda está no âmbito da teoria. Há argumentos, há muita gente no meio acadêmico, obviamente que defende, isso é inegável, mas uma comprovação cabal de uma passagem de uma espécie, de uma forma, de um ente, de uma substância para um ente de substância diferente, de uma forma diferente, de uma essência diferente, uma espécie completamente diferente. Isso ainda não foi comprovado. Então, são indagações que nós precisamos fazer, porque como que a evolução se tornou um dogma nos nossos ambientes acadêmicos, e ai daquele que quiser discordar dessa narrativa. Então, esse primeiro momento foi simplesmente para derrubar esses preconceitos, no sentido correto desse tema, né? Dessa palavra, melhor dizendo, conceito prévio que muitas pessoas têm a respeito dessa questão. Eu, quando era pequeno, tinha medo de tratar desses assuntos na escola, porque tinha medo de que com isso eu perdesse a fé. Então, a gente vai estudando, vai encontrando argumentos e vai vendo que a coisa não é por aí. Pois bem, terminado esse ponto, vamos continuar aí no nosso material. A igreja nunca obrigou a uma leitura fundamentalista, entre parênteses, ao pé da letra do relato bíblico da criação. O escritor sagrado não tem pretensões de fornecer um relato jornalístico ou científico. Trata-se de um texto teológico. Ali há verdades históricas, mas transmitidas com o uso de figuras e imagens. Isso aqui é mais um ponto delicado da aula de hoje, né? Teremos muitos pontos delicados. Estamos tratando de um tema que envolve muitas posições divergentes. Então, é preciso que eu faça um aprofundamento aqui nesse tema para que as pessoas não fiquem com uma compreensão equivocada. Vejam, quando eu digo que a igreja não nos obriga a fazer uma leitura fundamentalista do relato do Gênesis, dos dois relatos da criação que temos no Gênesis, eu não estou dizendo que a igreja nos ensina que seriam relatos mitológicos, no sentido que fosse uma história da carochinha se colocado no lugar de um buraco, né? Simplesmente para que nos desse algum relato a respeito da criação. Não é assim. Quando eu digo que a igreja não nos obriga a uma leitura fundamentalista, significa que os relatos da criação contidos no Gênesis são relatos históricos. Os fatos ali relatados são históricos. Quais fatos? A criação de Deus, a criação da alma humana, a criação do primeiro homem, da primeira mulher, o pecado original, histórico. Isso nós não podemos negar. Negar isso é fugir da fé católica. Em 1909, a Pontífice Comissão Bíblica, ainda sob o pontificado do Papa São Pio X, emitiu um documento esclarecendo muitas questões a respeito disso. Então, não podemos negar a historicidade dos fatos que eles estão. Quando eu falo que a igreja não nos obriga a uma leitura fundamentalista, eu falo dos elementos pelos quais esses fatos chegaram até nós. Aqui, o escritor sagrado pode e certamente se utilizou de figuras para que este
dado histórico, para que este acontecimento histórico chegasse até nós. Então, por exemplo, é um fato histórico de que Deus criou o homem da matéria orgânica e soprou sobre o homem a alma, a vida. Então, podemos pegar aquela passagem, né, que Deus tomou o barro e sopra sobre o homem. Certamente aqui temos uma figura, né? Não precisamos crer que de verdade Deus tomou um pouco de barro e soprou. Isso está nos relatando uma questão histórica. Qual questão histórica? Nós somos feitos de matéria idêntica à matéria existente desse mundo, nós não temos nada diferente em nós, no sentido da matéria, temos uma alma espiritual, mas no sentido da matéria, e que recebemos um sopro. Aí sim, aí a alma. Já veremos mais para frente a questão da criação da alma, né? Deus cria a alma no momento da concepção de cada ser humano. Mas vejam, há aqui um fato histórico, há aqui um dado histórico, mas que pode ser transmitido para nós através de figuras. Um outro exemplo nós podemos dar, a própria tentação. Não precisamos crer que o diabo se apresentou diante de Eva como uma serpente que falava. Não precisamos crer. Precisamos crer que o diabo se apresentou a Eva e a tentou. Agora, se foi através de uma serpente, se foi através de uma voz, se foi assim na sua consciência, pouco importa. O que importa é que, de fato, houve uma tentação diabólica e houve um primeiro pecado. Isso nós não podemos negar. Negar isso é fugir da fé católica e incorrer em graves erros. Então, vejam bem, quando eu digo que a igreja não nos obriga a uma leitura fundamentalista, é nesse sentido. Porque vemos aqui e acolá, especialmente no ambiente acadêmico, muitas críticas aos textos da criação. O escritor sagrado não tinha pretensões de fornecer-nos um relato jornalístico, como se o escritor sagrado estivesse ali a observar Deus que vai criando e ele vai escrevendo. E agora Deus criou a terra. E agora Deus criou os mares. Não é nesse sentido. Ele não tem pretensão de dar-nos uma explicação cabal, científica a respeito das coisas. A igreja dá total liberdade para que os católicos entrem na ciência, estudem essas coisas e nos deem as respostas devidas a respeito de tudo isso. A pretensão aqui é teológica. Não deixa de ser histórica. Não deixa de haver elementos de historicidade aqui, dados históricos importantes. Mas a pretensão do escritor sagrado é uma pretensão teológica. Portanto, a leitura também tem que ser sob o âmbito teológico. Também tem que ser sob um olhar teológico, sob pena de nós nos desviarmos da correta interpretação e da correta leitura destes textos. Pois bem, eu coloco aqui agora, no nosso material, 4 grandes erros a respeito da doutrina da criação. 4 equívocos que percebemos no mundo e que, de alguma maneira, com a visão católica, dentro daquela perspectiva, né, que eu falava para vocês nas últimas aulas, de que muitas vezes as heresias nos ajudam. Né? Quando aparecem as heresias, a igreja é forçada, de alguma maneira, a esclarecer a fé. Então, foi preciso que o arianismo surgisse para que no concílio de Nicéia a igreja definisse que Jesus era Deus. Né? Quando Ário chega e começa a negar isso. Então, dando esse exemplo, né? Então, as heresias, de alguma forma, forçam a igreja a esclarecer. Estudar as heresias nos ajuda a entender também a ortodoxia. Ou seja, estudar a heterodoxia, o erro, ajuda-nos a compreender melhor a verdade, o acerto, até mesmo para que a gente não caia nesses erros que nós tratamos. Então, eu coloco no material aí, vocês vão perceber que nessa aula eu utilizei muitos textos ipsis literis do catecismo, eu copiei, porque essa parte no catecismo é muito complexa. Muito complexa não, muito completa. Nas últimas aulas, nós fizemos uso de muitos materiais, né, diferentes, mas o catecismo é tão completo e tão claro quando trata desse assunto, né, que nós poderíamos simplesmente tomar o texto do catecismo e já não seria o suficiente. Né? No final eu coloco os parágrafos que nós vamos ler em casa, e vocês vão perceber isso quando estiverem lendo, né? Como essa parte da criação é completa no catecismo, como as explicações são satisfatórias, claras, realmente é uma parte a se elogiar aí do trabalho do cardeal Ratzinger e dos demais membros da comissão que redigiu o catecismo. Então vamos lá, vamos entender quais são esses 4 erros. Nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se muitos mitos relativos às origens. Certos filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus,
ou que a evolução do mundo é a evolução de Deus. Esse é o primeiro erro, é o chamado panteísmo. O que o panteísmo defende? O panteísmo entende que tudo é Deus. Então, essa cadeira na qual estou sentado é parte de Deus, essa mesa na qual as coisas estão colocadas é parte de Deus, esse microfone, tudo é Deus. Para quem acha que isso não existe hoje, nós encontramos num ecologismo exagerado. Há um ecologismo católico, que compõe a doutrina social da igreja, mas há certo ecologismo exagerado, que tende a colocar como se tudo, você está ofendendo isso, você está ofendendo a Deus diretamente. É claro, indiretamente pode-se pensar nesse âmbito, mas não diretamente. Para que vocês entendam de uma maneira até mais clara, um bom exemplo que nós podemos pegar é aquele filme Avatar, aquele filme que surgiu há pouco tempo. É interessante como todos os seres estão interligados, de alguma maneira, àquela árvore mãe. Aquela árvore representa a divindade e tudo participa dela, tudo é da mesma matéria que ela, tudo é Deus. É o chamado panteísmo. Pan, nesse sentido, tudo. Teísmo, Theos, Deus. Então, o que defende o panteísmo? Que todas as coisas são Deus. Mais para frente nós veremos a resposta católica a isso. Vamos passar para o segundo. Outros disseram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, brotando de Deus como de uma fonte e a ele voltando. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente. É o chamado dualismo, do maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mau, produto de uma decadência e, portanto, objeto de repúdio ou de superação. É a gnose. O maniqueísmo nada mais é do que uma versão da gnose. O que é o gnosticismo? Essa heresia é muito importante. Na verdade, nós poderíamos até falar que não se trata propriamente de uma heresia, porque a heresia estaria inserida dentro do âmbito da fé cristã. Mas o gnosticismo, ele é uma filosofia que tem também suas partes de teologia, tem alguns pontos de teologia, de relato religioso dentro do gnosticismo. O gnosticismo é uma corrente de pensamento que precede o cristianismo e que vem da região da Pérsia, ali no Oriente, e que acaba ganhando muitos adeptos e vem influenciar tanto a parte da filosofia grega, Roma, e obviamente vai se encontrar com o cristianismo. Então, nós teremos, especialmente nos primeiros séculos da história da igreja, um assunto que nós trataremos com mais clareza nas nossas últimas aulas, quando tratarmos a história da igreja antiga, mas nós teremos esse encontro entre cristianismo e gnosticismo. De uma maneira mais clara, a gnose, no ponto de vista religioso da gnose, ela defendia o seguinte, que no princípio haveria a divindade. Essa divindade, ela reunia em si própria toda a contradição, o bem e o mal, as trevas e a luz, e as demais contradições que nós podemos pensar. E dessa divindade emanavam entes chamados éons. É uma coisa muito estranha, muito louca, mas que influencia muito o mundo moderno de hoje. Já apresentarei alguns exemplos de gnose no mundo de hoje. Mas seriam esses éons. Um desses éons seriam semidivindades, semideuses, de alguma forma, para que a gente entenda. Um desses éons foi chamado de demiurgo. Este demiurgo teria criado o mundo. Só que esse demiurgo é mau. Então, o que o demiurgo criou é mau. Então, essa concepção de que o mundo é mau, o mundo material é mau, enquanto o mundo espiritual é que é bom, que também é chamado de maniqueísmo, essa corrente que vem de Manes, do século II ou III, que também vem dessa região, como eu disse, nada mais é do que uma versão da gnose. O que defende o maniqueísmo? Que há, na estrutura da realidade, o mundo espiritual e o mundo material. Enquanto o mundo espiritual é bom, o mundo material é mal. Por quê? Porque ele foi criado por um demiurgo mal. Demiurgo, talvez vocês nunca tiveram contato com essa palavra, mas entendo isso como que uma subdivindade, que vem dessa divindade primeira e que cria o mundo. Então vejam, se na nossa concepção o mundo é criado por Deus,
Na concepção gnóstica, ou na concepção maniqueísta, o mundo é criado por esse demiurgo. Por isso a matéria é ruim. Então vejam, muitos de nós talvez ainda hoje temos essas concepções. Lemos as cartas de São Paulo dizendo das obras da carne e das obras do Espírito, que nós devemos nos opor à carne e abraçar o Espírito, como se São Paulo estivesse adotando uma perspectiva maniqueísta, mas não é isso. As coisas criadas são boas. O ruim é o que fazemos dela. Quando São Paulo está falando da carne, ele está falando da concupiscência da carne. Ou seja, a tendência que há em nós de transformarmos as coisas em algo pecaminoso. Veremos isso de uma maneira mais clara na próxima aula, quando nós formos tratar do pecado original. E como o pecado original perverteu a ordem das coisas. Se antes tudo para nós era objeto de louvor a Deus, as coisas, e por isso ícones, que faziam que as coisas fossem como que um trampolim para que chegássemos a Deus, as coisas passam a ser ídolos, e elas começam a ficar em si mesmas. Então, eu olho para uma coisa, eu não mais louvo a Deus por ela, eu simplesmente transformo ela como que num Deus. Né? Então, isso é a concupiscência da carne, a tendência que há em nós do pecado. Aquilo que São Paulo diz, eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. É a concupiscência. Quando São Paulo está falando da carne, e ele opõe o espírito e a carne, São Paulo não está tomando isso numa perspectiva maniqueísta, como se as coisas materiais, ou seja, a carne, né? O que é a carne? As pessoas falam, isso aqui. Não é nesse sentido. São Paulo não está falando nesse sentido. Né? Ele não é maniqueísta. Para nós, as coisas criadas, materiais, são boas. Ruim é o que podemos fazer delas, mas em si, são boas. Para quem acha que a gnose pode estar morta, né? No século XIII mesmo, nós tivemos uma onda de gnosticismo maniqueísta, que foi chamada da heresia dos cátaros, que, inclusive, foi a causa do Tribunal da Inquisição, porque no sul da Itália, o que acontecia? Como os maniqueístas têm aversão a tudo que é material, eles incentivavam as mulheres a fazer aborto, porque, óbvio, aquela criança que está lá é material, incentivavam suicídios, eram contra os sacramentos, porque todo sacramento tem matéria, dentre outras coisas, né? Eram contra o matrimônio. Então, pensem no caos social que os cátaros estavam causando. No sul da França, houve um surto, praticamente, de cátaros, eles foram chamados de albigenses. Eles tinham uma estrutura quase que de uma igreja mesmo, muito bem formulada, muito bem preparada. E, imaginem, você é um pai de família, de repente os cátaros chegaram e esfaquearam a sua esposa porque ela estava grávida. Isso era um caso que aconteceu. Na época não havia Estado, né, para combater esse tipo de coisa. Então a igreja teve, porque o povo começou a fazer justiça com as próprias mãos, a igreja teve que criar o Tribunal da Inquisição. Poucas pessoas contam isso quando tratam da Inquisição. A Inquisição, na verdade, é uma resposta da igreja para que as pessoas tivessem um julgamento correto, na época da heresia cátara. Hoje ainda há muita gnose. Aquele filme Matrix mostra muito claramente, né? Há um mundo verdadeiro, e há a Matrix. Então é preciso que eu saia da Matrix, esse mundo criado pelo demiurgo, e conheça o mundo verdadeiro. Pelo conhecimento, a palavra gnose significa isso, conhecimento. Então, pelo conhecimento, nós transcendemos, nós saímos como que dessa caverna que nós estamos. Né? Platão também teve influência gnóstica do orfismo. Então, a alegoria da caverna de Platão, ela é de alguma forma também uma manifestação da gnose. Ou seja, é preciso transcender a caverna, onde nós simplesmente temos o conhecimento pelos sentidos humanos, ou seja, o conhecimento material, para ir ao mundo das ideias. Né? Quem conhece um pouquinho de filosofia, da filosofia de Platão, está entendendo. É preciso transcender isso, ou seja, um conhecimento. A gnose é isso, um conhecimento que nos faz sair da prisão que nós estamos nesse mundo. Se manifesta politicamente, vemos isso no marxismo, né, quando diz, o problema é o sistema, precisamos sair do sistema, é preciso sair do sistema, né? O sistema é a Matrix, então vem com a gnose, vamos transcender, vamos quebrar o sistema. O liberalismo também tem pontos de gnose, quando nega a existência de uma ordem natural. Então, para que a gente entenda bem o que é a gnose é uma aversão à ordem natural. O mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo foi criado de uma maneira ruim pelo demiurgo. Veja, é claro que hoje os gnósticos modernos não acreditam nessa teoria religiosa da gnose, mas politicamente sim. O mundo está ruim. Vejam as implicações da gnose na ideologia de gênero. Né? As pessoas olham
percebem que são homens ou são mulheres, mas não, a criação está errada, eu não sou homem, eu sou mulher, não existe homem, não existe mulher, precisamos fugir disso, quebrar essas barreiras, isso que nos prende. Então, o que é um gnóstico? Como se reconhecer um gnóstico? O gnóstico é aquele que luta contra a realidade. É aquele que fala, eu não quero obedecer à realidade, eu quero criar a realidade. Eu acho que o mundo foi criado de uma maneira errada. Né? Esses são os gnósticos. E os gnósticos se manifestam de uma maneira muito clara através do maniqueísmo, que diz, tudo que é matéria é ruim, aquilo que é espiritual é que é bom. Isso não é cristão. Então, já estudamos o panteísmo, estudamos a gnose, ou aquilo que nos toca de uma maneira melhor, para o nosso tema de hoje, o maniqueísmo. Né? Estudamos o panteísmo e o maniqueísmo. Um terceiro. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que depois de o ter feito, abandonou a si mesmo. É o chamado deísmo. O deísmo, ele teve muita voz por ocasião da Revolução Francesa. O que crê o deísmo? Para que vocês entendam a diferença do deísmo para o catolicismo. Para o deísmo, o mundo foi criado por Deus. Até coloca essa analogia com o relojoeiro. O mundo teria sido criado por Deus, mas Deus simplesmente criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Então, mais ou menos como um relojoeiro que cria o relógio e o deixa. E não age mais em prol daquele relógio. O deísmo é isso. Deus criou o mundo, mas deixou o mundo à sua própria sorte. A gente encontra muito também da filosofia ou da teologia deísta, modernamente, né, atualmente, por exemplo, na maçonaria. Né? Há esse tipo de pensamento na maçonaria, quando entendem Deus como um grande arquiteto que simplesmente construiu o universo e deixou o universo à mercê das suas escolhas. Para nós, não. Para nós, o mundo é governado pela providência divina, ou seja, Deus não simplesmente criou o mundo e abandonou o mundo à sua sorte. Deus continua a agir, Deus continua a nos sustentar no ser com o seu amor. Deus continua, no seu amor, continua a agir em nosso favor. Né? É a providência divina, ou seja, tudo é governado por Deus. Se acontece o mal, é por permissão divina. Se hoje estamos passando por esse surto de coronavírus, isso só acontece por permissão divina. Deus não é criador do mal, já veremos a questão do mal. Deus não é criador do mal, mas Deus permite. Porque se Deus quisesse, Deus teria arrancado isso desde o seu princípio. Isso não teria nem começado. Mas a providência divina governa tudo que há. É isso que nós cremos. Deus se manifesta. Deus age em favor do mundo. Deus não abandona o mundo, como crê o deísmo. Outras, finalmente, rejeitam qualquer origem transcendente do mundo e veem nele o puro jogo de uma matéria que teria existido sempre. Esse é o chamado materialismo. São aqueles que negam a existência de um âmbito transcendente e dizem só existe a matéria. O marxismo era. O marxismo é materialista, por essência. Né? Porque Marx teve essa influência de Feuerbach. Feuerbach dizia que a religião é a criação da cabeça das pessoas, né? Que vocês entendem de uma maneira mais clara. Então, é um materialismo histórico dialético, que é a essência do marxismo. Mas não somente o marxismo é materialista, liberais também são materialistas, etc. O materialismo é a corrente que diz que só existe a matéria, não existe nada transcendente. Não existem os anjos, não existe em nós uma alma imortal, espiritual, não existe Deus, não existe nada que está para além da matéria. Só aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nos é palpável, aquilo que nós podemos ver. Somente a matéria. Obviamente, mais um ponto que confronta com a nossa fé católica. Todas essas, continuemos então no material, todas essas tentativas dão testemunho da permanência e universalidade do problema das origens. É uma busca própria do homem. Então vejam, todas essas questões são de alguma forma respostas a esse problema de Deus. Né? Como eu disse no princípio, aqui estão as grandes indagações do gênero humano, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, por que Deus nos criou? Até um ponto importante para a gente tratar. Por que Deus nos criou? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? Santo Agostinho foi alguém que muito se questionou a respeito dessa questão. Tratamos do maniqueísmo, Santo Agostinho foi maniqueu durante boa parte da sua vida, porque uma das grandes indagações de Santo Agostinho, uma das grandes procuras do seu itinerário de vida intelectual, foi entender por que existe o mal. Qual que é o sentido disso de mal? Se o mal é alguma coisa ontologicamente, se ele tem um ser, ou se ele é uma ausência, como ele vai dizer depois. Santo Agostinho era alguém que procurava
as respostas a essas grandes perguntas, né? E tem algo que ele diz, o catecismo coloca logo no começo, se eu não me engano está no parágrafo 27, ele diz: Senhor, criaste-nos para vós, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Ele diz: fomos criados por Deus, mas não somente por Deus, fomos criados também para Deus. Se fomos criados foi porque Deus nos amou, Deus, num gesto de amor, quis criar-nos para que nós participássemos da vida dele, da felicidade que ele é. Foi por isso que nós somos criados. Quantas pessoas, se tivessem essa certeza, tomariam um novo sentido de vida? Por que eu existo? Eu existo porque Deus me amou. Eu existo porque Deus me ama. Criaste-nos, Senhor, para vós. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. A gente está sempre em busca de algo. Nosso coração está sempre inquieto. Nós somos uma tarefa que está sempre procurando a resposta, né? O ser humano não se sacia com nada. Ele está sempre em busca de alguma coisa. Então você tem planos profissionais, você alcança esses objetivos, vai passar alguns dias, você já constrói novos objetivos. Você sonha com alguma coisa, você compra aquela coisa, um carro, uma casa, e aquilo não te sacia. Você coloca a cabeça no travesseiro e parece que há uma sede dentro de você infinita que nada consegue saciar. Essa é a experiência de Santo Agostinho. Ou seja, há dentro de nós uma sede de Deus. Nós viemos de Deus, e não somente isso. Nós viemos de Deus, mas viemos também de Deus e para Deus. Ou seja, nós temos uma finalidade dentro de nós. Nós temos uma sede, uma procura de Deus, que somente Deus é capaz de saciar. Essa procura que está dentro de nós, essa sede que está dentro de nós. Enquanto colocarmos o pecado, as coisas desse mundo, nós estaremos simplesmente mentindo para o nosso coração, porque o nosso coração está em busca de Deus. Criaste-nos, Senhor, para vós, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. É o que diz Santo Agostinho. Então a resposta católica, por que Deus nos criou, o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui porque Deus nos amou. Essa é a grande resposta. Nós estamos aqui porque Deus quis partilhar conosco da sua vida. Deus quis nos fazer felizes. Foi para isso que fomos criados. Mas, para que vivamos essa felicidade, é preciso que nós também deixemos Deus agir em nossas vidas, permitamos que Deus age em nossas vidas, né? Deus não derruba portas, né? Deus nos criou livres e nós podemos optar pela vida de Deus ou por não viver com Deus. É a escolha que nós podemos fazer. Continuando então no nosso material. Agora, nós vamos dar respostas a essas heresias, a estes equívocos a respeito da criação. Deus criou as coisas do nada. Então, é uma resposta à questão do panteísmo. Muitas correntes panteístas dizem que o mundo foi derivado de Deus, como se Deus tivesse pegado uma parte dele e a partir desse pedaço dele ele tivesse criado as coisas. E não é assim. Deus criou tudo do nada, né? Eu coloco esse termo em latim, ex nihilo. Nihil significa nada. Ou seja, Deus tirou tudo do nada. Nós viemos de um ato de Deus, mas a partir do nada. Nós não saímos como se Deus tivesse tirado um pedaço dele e a partir disso nós tivéssemos sido criados. Vamos ver o que diz o catecismo aí. Acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de qualquer ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação, prestem atenção, uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado do mundo uma matéria pré-existente? Ou seja, não havia uma matéria pré-existente. Deus cria e cria do nada. Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. É até um ponto interessante, porque nós tratamos de um objeto, por exemplo, pega esse celular, eu digo, esse celular foi criado por fulano de tal. Na verdade, não. Porque a criação é tirar do nada. Houve um artista que se utilizou de uma série de materiais que Deus mesmo tirou do nada e, unindo materiais, com todo o seu trabalho, projetou esse celular. Mas ninguém tira as coisas do nada, só Deus é capaz disso. Só Deus, na verdade, então, é criador. Nós, seres humanos, podemos ser artistas. Não existe o criador da televisão, o criador do telefone, o criador, do computador. Não, o artista é a pessoa que, se utilizando daquilo que já foi tirado por Deus do nada, ou seja, ex nihilo, Deus cria tudo do nada, pega esse material
e o transforma. É muito interessante, João Paulo II tem uma carta bacana sobre isso, a carta se não me engano, para os artistas, né? Se não me engano é isso, a carta para os artistas, onde ele trata dessa questão, da diferença entre o ato do criador e o ato do artista. Nós, então, somos artistas, mas criador mesmo só Deus. Só Deus tira as coisas do nada, ex nihilo. Então, uma resposta à questão do panteísmo, né? Nós somos de uma substância distinta de Deus. Eu não sou Deus. Segundo ponto, a segunda resposta. Deus criou um mundo ordenado e bom. Então, uma resposta ao maniqueísmo. Se o maniqueísmo diz que o mundo que Deus criou, material, é ruim, e somente o espírito, somente o âmbito espiritual é bom, cremos nós que, saída da bondade divina, a criação partilha dessa bondade. E Deus viu que isto era bom, muito bom, porque a criação é querida por Deus como um dom orientado para o homem, como herança que lhe é destinada e confiada. A igreja, em diversas ocasiões, viu-se na necessidade de defender a bondade da criação, mesmo a do mundo material. Interessante, quando Deus, depois que o relato da criação no Gênesis nos diz isso, quando Deus vai criando, ele viu que tudo era bom. E depois, quando ele cria o homem, ele viu que tudo era muito bom. Ou seja, ele não viu maldade na criação. Deus não é criador do mal. As coisas materiais em si não são más. Tudo que Deus cria é bom. Deus olhou para a criação e disse, isso é bom. Então, confrontando aí com essa ideia do maniqueísmo, que diz que as coisas materiais são más. Mais um ponto. Deus sustenta a criação e sua providência tudo dirige. Agora, vamos combater o deísmo, que dizia que Deus simplesmente criou o mundo e deixou o mundo à sua própria sorte. Depois da criação, Deus não abandona a criatura a si mesmo. Não só lhe dá o ser e o existir, mas a cada instante a mantém no ser, lhe dá o agir e a conduz ao seu termo. Reconhecer essa dependência total do Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de alegria e de confiança. É unânime a este respeito o testemunho da Escritura. A solicitude da divina providência é concreta e imediata. Cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores até aos grandes acontecimentos do mundo e da história. Então, Deus dirige tudo. É o que nós chamamos da providência divina, né? É muito bonito aquele discurso de Jesus, né? Por que vocês se preocupam com tudo? Né? Não é Deus quem dirige a história? Não é a providência divina quem tudo governa? Então, não somos deístas. Não acreditamos que Deus deixou o mundo à sua sorte. Não. Deus criou o mundo, mas continua agindo em favor do mundo. A sua providência continua dirigindo o mundo. Deus não é um relojoeiro. Nós podemos até pegar essa analogia quando tratamos o simples ato de criação de Deus. Mas o relojoeiro, depois que o relógio está pronto, ele não continua auxiliando o relógio. Ele vai para os nossos pulsos, vai para as nossas casas. Deus não. Deus continua agindo em favor daquilo que ele criou. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Agora confrontamos o materialismo, que diz que na verdade só existe as coisas materiais, né? Para nós não. Para nós Deus criou o céu, a terra e o céu, as coisas visíveis, materiais, ou seja, isso é criado por Deus, não foi um demiurgo saído da divindade que criou isso, não, foi o próprio Deus que criou, mas Deus também criou criaturas espirituais. Aqui, de uma maneira especial, entramos na questão dos anjos e também na questão humana. O ser humano, ele está, de alguma maneira, num ponto fronteiriço entre o mundo material e o mundo espiritual, porque nós temos em nós algo de material, que é o nosso corpo, mas temos também em nós algo de espiritual, que é a nossa alma. Então nós estamos nessa fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Já os anjos são criaturas puramente espirituais. Os anjos não têm corpos, né? Se desenhamos, se mostramos São Miguel Arcanjo numa figura, é simplesmente num caráter pedagógico, para que a gente assim o conheça. E se assim ele se manifestou de alguma maneira na história humana, se alguém o viu, foi por milagre divino, por alguma intervenção divina que Deus possibilitou que o ser humano assim visse São Miguel numa figura humana ou numa figura corpórea. Mas os anjos, por natureza, são criaturas simplesmente espirituais. Os anjos não têm corpos.
Vamos ler aqui. Por invisíveis entendemos os anjos, criaturas puramente espirituais. A existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Vejam bem o que eu preciso dizer, é uma verdade de fé. Há tendências modernas que querem negar a existência dos anjos. Né? Dogma de fé. Quem nega isso deixa de ser católico. O testemunho da Escritura é tão claro como a unanimidade da tradição. Aqui, interessante o que o catecismo vai dizer, olha, anjo é o nome de ofício, não da natureza, porque anjo significa mensageiro. Deseja saber o nome da natureza? Espírito. Então, se a gente quisesse designar o que é um anjo por sua natureza, ou denominar o que é um anjo por sua natureza, nós diríamos que é um espírito. Não há erro em dizer isso, porque esta é a essência, essa é a natureza do anjo. O anjo é uma criatura puramente espiritual. Deseja saber o do ofício? Anjo. Né? Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Anjo, o catecismo coloca igual a mensageiro. Então, a palavra anjo significa isso. Como assim mensageiro? É que os anjos cumprem missões que Deus lhes dá em nosso favor mesmo. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Enquanto criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e vontade. Vejam, os anjos têm inteligência e têm vontade. São criaturas pessoais, são pessoas, e são imortais, não morrem, como todo ser espiritual. Né? Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. E aqui o catecismo coloca um ponto interessante que nós sempre temos na nossa piedade popular, né, nas nossas devoções. Cada fiel tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. É o nosso anjo da guarda. Né? O catecismo revela esse ponto bonito da tradição. Nós sempre rezamos pedindo que o nosso anjo da guarda nos guie, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Essa oração importante, né, devemos sempre rezá-la, né, no começo do dia, ao anoitecer, em todos os momentos em que nós estivermos necessitados de alguma orientação, de alguma luz, peça ao seu anjo da guarda. Né, é alguém que Deus designou, é uma criatura, um ser espiritual que Deus designou para que te guarde, para que te livre do mal, para que te ilumine. Então, o seu anjo da guarda. Todas as pessoas têm um anjo da guarda, que está testando aqui o catecismo. O homem é o ponto culminante na obra da criação. Espera aí, só um minutinho, eu quero tratar primeiro do mundo dos anjos, porque aqui nós já vamos entrar na questão dos homens, né? Vamos um pouquinho ali abaixo, eu coloco aqui a queda dos anjos, para que a gente não perca o caminho dos anjos, né, porque a gente não saia do assunto dos anjos e entre nos homens e depois volte aos anjos. Está no material aí, logo abaixo, a queda dos anjos. Por detrás da opção de desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora, oposta a Deus, a qual por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus, naturalmente bons, mas eles, por si, é que se fizeram maus. A Escritura fala de um pecado destes anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. É o caráter irrevogável da sua opção, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Vamos entender isso aqui. Então vejam, Deus criou todos os anjos e os criou bons, como criou todos os homens e os criou bons. Ocorre que, antes de Deus conceder aos anjos a visão beatífica, assim como faz conosco, nos proporciona este tempo que nós estamos de prova, Deus também deu aos anjos um tempo de prova, para que aqueles anjos que optassem por ficar com Deus, contemplariam a sua face, teriam uma visão beatífica, a felicidade eterna, mas aqueles que dissessem não ao projeto de Deus, seguiriam outro caminho. Então, o testemunho da Escritura, né, nos dá algumas dicas de que seriam um terço desses anjos teriam caído do céu, como diz o livro do Apocalipse. Né? Apocalipse 12 narra essa queda dos anjos. Então, o que sabemos é que parte desses anjos disse não ao projeto de Deus. As razões disso, há opiniões teológicas importantes. Alguns teólogos que estudam esse âmbito na teologia dizem que Deus teria revelado aos anjos parte do seu projeto, como que Jesus se encarnaria
né? E os anjos, alguns deles, por orgulho, disseram: eu não vou me prostrar diante de um homem, né, de uma criatura inferior. Mas isso é opinião. O que sabemos é, os anjos foram colocados à prova e em algum momento disseram não ao projeto de Deus e resolveram não servir. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, narra, né? Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão combateu junto com os seus anjos. Ele, porém, foi derrotado e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Então vejam, o que são os demônios? Os demônios são anjos, por natureza são anjos, não perderam a sua natureza, não perderam as qualidades da sua natureza, que eram inerentes à sua natureza, que se rebelaram contra o projeto de Deus, que disseram: não, nós não vamos servir a Deus. Deus continua amando os demônios? Sim. O amor de Deus, ele não cessa. O problema é que o demônio não acredita no amor de Deus e se rebela contra Deus. Mas, Moisés, será que o demônio poderia um dia se converter? Eu já vi algumas pessoas que falam: eu rezo todo dia o diabo. Não, os demônios não podem se converter. Por quê? Porque pela sua inteligência, os demônios já anteveram todas as possibilidades. A decisão dos demônios foi radical. Foi uma decisão que não tinha volta. A sua decisão de não servir a Deus, alguns teólogos, como o padre José Forté, que escreveu um tratado interessante sobre isso, ele fala que Deus foi tentando, de alguma maneira, ainda enviando graças para que esses anjos que estavam contra ele voltassem para Deus. Mas chegado um momento, essa opção dos anjos estava tomada de uma maneira tão radical que não haveria mais mudança. Então, é interessante que o catecismo coloca isso aqui. É o caráter irrevogável da sua opção, ou seja, da opção dos demônios, desses anjos, e não uma falha da infinita misericórdia de Deus. Veja, não é Deus que falta com misericórdia para com isso. Deus os chama, Deus os ama, mas é irrevogável a opção desses anjos em não servir a Deus, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Eles anteveram todas as possibilidades. Então, não há argumentos que se poderiam ser formulados para que um anjo, para que ele voltasse atrás. Não há arrependimento para eles depois da queda, tal como não há arrependimento para os homens depois da morte. Um ponto muito importante e duro para nós. Assim como não há arrependimento para os anjos depois que caíram, não haverá para os homens depois da morte. Nós estamos no tempo da prova, é o tempo que nós estamos vivendo. Neste mundo nós estamos sendo provados. Nós diremos a Deus sim ao seu projeto ou não com as nossas vidas. Mas depois da morte, não há possibilidade de arrependimento. Que Deus nos dê, então, uma morte santa, né? Que nós não sejamos semelhantes aos demônios. Sejamos como São Miguel Arcanjo. O nome de São Miguel significa Mihael. Significa quem como Deus. Mas, Moisés, a gente fica vendo esses filmes aí, né, sobre exorcismo, essas coisas. Como é que isso acontece? Existe isso mesmo? Os demônios são assim? Eu achava que demônio era um conto da carochinha. Pode-se negar a existência dos demônios? Não, não se pode negar a existência dos demônios. Isso é um dogma de fé. Se você nega a existência do demônio, você ataca o pecado original, e atacando o pecado original, como o próprio catecismo diz, se ataca os motivos pelos quais o Cristo veio até nós e morreu na cruz para a nossa salvação. Então não se pode negar a existência dos demônios, isso é dogma de fé. Agora, como é que ocorre a atuação dos demônios contra nós? Né? Percebemos isso desde o princípio, quando o Satanás já tentou Eva. Primeiro, a atuação ordinária do demônio é a tentação. Todos nós sofremos. E é a pior. As pessoas às vezes veem os filmes, possessões diabólicas, exorcismos, manifestações extraordinárias, cadeiras voando, sofás voando, coisas desse tipo, e ficam assustadas com isso. Mas nós devemos temer especialmente a atuação ordinária do demônio. E a atuação ordinária do demônio, ou dos demônios, consiste na tentação. O que é a tentação? São os argumentos que lança o diabo contra nós para que nós duvidemos do amor de Deus, da palavra de Deus e caiamos no pecado. O pecado é a maior das desgraças. Só o pecado pode nos levar para a condenação eterna. Então, muito pior do que possessão, do que essas manifestações extraordinárias, é a tentação. Porque a tentação pode levar ao inferno. Tanto é que, para quem cai na tentação, o remédio é um sacramento, a confissão.
E quando há as outras manifestações, são chamadas manifestações extraordinárias ou ações extraordinárias dos demônios, não há sacramento, propriamente para se combater especificamente esse ponto. Há um sacramental, como é o sacramental do exorcismo. Mas o sacramento combate quando se cai na ação ordinária do demônio, ou seja, o pecado, porque o pecado é a maior desgraça que existe. O pecado é uma invenção diabólica, por princípio. E quais são essas manifestações extraordinárias, então? Bom, os teólogos que lidam com isso, especialmente os grandes exorcistas, elencam muitos tipos de manifestações, né? Que são raras. Há infestações em objetos. Então, há exorcistas que relatam casos de objetos voando, cadeiras voando, coisas desse tipo, objetos que estariam infestados, e há manifestações nos homens, há manifestações nos sentidos internos, nos sentidos externos, pessoas que começam a ver coisas, pessoas que começam a ter alucinações, chegando até o ponto mais radical e raro, que é a possessão diabólica, quando de fato o diabo toma conta das forças da pessoa, né, e acaba se apossando realmente das ações daquela pessoa. Mas a igreja é muito cautelosa a respeito disso, porque num tempo de muito sensacionalismo, né, as pessoas adoram esse tipo de coisa, esse tipo de assunto. Então a igreja sempre orienta que os exorcistas trabalhem conjuntamente com psiquiatras, com especialistas dessa área, para que se saiba fazer um diagnóstico correto, né, se está diante realmente de uma manifestação espiritual extraordinária, transcendente, ou se está simplesmente diante de um caso que se deve tratar com psiquiatria. Então a igreja coloca critérios, inclusive, para que se diagnostique, para que se verifique bem se se trata de um caso de possessão ou se é um problema psiquiátrico, né? Tais como uma força extraordinária que a pessoa tem, a pessoa adquire de repente conhecimentos que aquela pessoa jamais teria, né? Acaba revelando coisas, conhecimentos ocultos que aquela pessoa, por seus meios, um homem médio jamais chegaria a conhecer, pessoas que começam a falar em línguas diferentes, né? Uma pessoa, às vezes, que nunca estudou uma língua distinta, começa a falar uma língua arcaica ou uma língua distinta. Então, são sinais, mas a igreja recomenda sempre cautela, né? As pessoas que gostam, né, e quiserem estudar esse tema, recomendo os livros do padre José Fortea, padre Duarte Lara, Frei Elias Vela, padre Gabriel Amorf, né? São padres que tratam disso. Mas foquem numa coisa, essas manifestações extraordinárias, pelo próprio nome, são raríssimas, né? Isso não é comum, nós não vemos todo dia. Comum é a tentação, e é muito pior do que as outras, porque a tentação nos leva ao pecado, que é a maior das desgraças. Quando tratamos desse assunto, muitas pessoas ficam com medo, né? Mas nós não devemos ter medo do diabo. Há uma frase de São João da Cruz. São João da Cruz diz que o diabo teme uma alma unida a Deus como teme ao próprio Deus. Se nós estamos com Deus, é o diabo quem tem que nos temer. Estou tratando desse tema simplesmente porque é um ponto da nossa fé, é algo que nós precisamos ter ciência, até mesmo para que saibamos que nós estamos num combate, de que nós somos tentados todos os dias pelo diabo, a que caiamos, a que abandonemos a Deus, a que, como ele, digamos, não servirei, mas nós devemos dizer como São Miguel, quem como Deus, obedecer ao projeto de Deus, para que um dia nós contemplemos a Deus face a face, na visão beatífica, na glória eterna do céu. Glória essa que os demônios foram privados, e aqueles que optaram por não seguir ao projeto de Deus, com eles também foram privados. Continuando, então, tratamos da questão dos anjos, agora tratamos da questão do homem. Está logo acima no nosso material da queda dos anjos. O homem é o ponto culminante da obra da criação. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. É a única criatura sobre a terra que Deus quis por si mesma. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. Interessante essa parte aqui, né? É a única criatura que Deus quis por si mesma. Nós estamos de um mundo que tem uma tendência a colocar os outros seres, os animais, especialmente, como se tivessem a mesma dignidade do ser humano. Não, não tem. Não é que eu esteja defendendo que você possa fazer abusos, maltratar animais, não é nesse sentido. Mas o homem é o único ser que Deus quis por si mesmo. Os outros seres Deus colocou com alguma finalidade, duas especialmente. A primeira é de manifestar
a glória e o poder de Deus. Quando nós olhamos para um leão, por exemplo, né, vemos uma beleza daquele bicho, nós vemos algo que manifesta um poder de Deus, uma beleza de Deus. Mas também os outros seres foram criados para nos servir, né? Então não há problema que nós nos alimentemos desses seres na visão católica, claro, respeitando, né, as pessoas que não querem, por exemplo, se alimentar de carne, que fazem opção simplesmente por ser vegetariano, por ser vegano, não há problema em fazer isso também. Mas na visão católica, os outros seres, de alguma forma, estão aí para serem, para servirem ao homem. Isso não nos dá, claro, permissão para abusar, para maltratar, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo que a única criatura que Deus quis por si mesma é o homem. Que tem uma finalidade em si mesmo, é o homem. Inclusive, é importante ressaltar que a igreja não diz que os cachorros, os outros seres vão para o céu, né? Eles também têm uma alma, mas não é uma alma espiritual imortal. É diferente da alma humana. Nós, sim, a nossa alma, sim, é imortal. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, aquela questão que eu dizia, né? O ser humano é fronteiriço, né? Ele tem um âmbito corporal, que é o seu corpo, e tem algo de espiritual, que é a sua alma. Muitas vezes a palavra alma designa nas Sagradas Escrituras a vida humana, ou a pessoa humana no seu todo, mas designa também o que há de mais íntimo no homem e de maior valor na sua pessoa, aquilo que particularmente faz dele imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual no homem. O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. Vejam que coisa interessante, né? O corpo humano é precisamente o corpo humano porque ele é animado por uma alma. Tanto é assim que nós percebemos uma mudança substancial no corpo humano quando nós vemos um cadáver. Quando você vai a um velório e você olha para o cadáver, você percebe que você está diante de algo que é substancialmente diferente do corpo humano. Tanto é que não damos o nome de corpo, nós damos um nome específico, que é cadáver, porque o corpo, por natureza, é algo que está animado por uma alma humana. O corpo do homem participa na dignidade da imagem de Deus. É corpo humano precisamente por ser animado pela alma espiritual. E a pessoa humana, na sua totalidade, é que é destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Corpo e alma, mas realmente uno, o homem, na sua condição corporal, reúne em si mesmo os elementos do mundo material, que assim nele encontram a sua consumação e nele podem louvar livremente o seu Criador. Por isso não é lícito ao homem menosprezar a vida do corpo. Pelo contrário, deve estimar e respeitar o seu corpo, que foi criado por Deus e que há de ressuscitar no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, espírito e matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Prestem atenção, isso aqui é muito importante. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. A igreja ensina que cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais, e que é imortal, isto é, não morre, quando na morte se separa do corpo, e que se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Vamos comentar isso aqui, que isso aqui é muito importante. Primeiro, o que é o ser humano? O ser humano é uma alma ou o ser humano é um corpo? O ser humano é um todo substancial. O ser humano é corpo e alma. Isso aqui é importantíssimo, né? Nós vemos pessoas que supervalorizam somente a alma e desvalorizam o corpo, e pessoas que supervalorizam somente o corpo e desvalorizam a alma, né? Podemos pegar, por exemplo, os espíritas, né, que tem uma tendência de falar como se o corpo fosse algo simplesmente passageiro, o que importa é a alma, e você vai reencarnando em corpos, né, digamos assim. Na doutrina católica não é assim, né? Para nós somos corpo e alma, é um todo substancial, né? Não é que só a alma que importa e o corpo
é uma prisão. Na visão platônica, há muito disso. O corpo seria simplesmente uma prisão da qual nós precisamos nos libertar. Porque o que vale é o espiritual. Lembra-se do maniqueísmo? Que opõe a matéria com o espírito? Para nós, não. O ser humano é um todo substancial. O corpo, a visão católica de antropologia, ou seja, do que seja o ser humano, em Santo Tomás de Aquino, ele pega uma alegoria de um cavaleiro. Ou seja, como que a união do homem com o cavalo fosse a união da alma com o corpo. É claro que é a alma quem deve dirigir o corpo, mas o corpo também é importante, ele tem a sua dignidade, ele faz parte substancialmente do homem. Tanto é que Santo Tomás diz que as almas que hoje, depois de morrerem, vão para o céu somente a alma, estão num estado imperfeito, aguardando no último dia a ressurreição dos corpos. É isso que nós professamos no nosso credo. Eu creio na ressurreição da carne. As almas hoje se separam. Quando morre alguém, essa alma se separa do corpo. Mas, no último dia, na parousia, esses corpos também ressuscitarão como corpos gloriosos e nós retomaremos a nossa unidade, o nosso todo substancial, no fim, plenamente. Voltaremos a ser corpo, alma. Esse é o todo substancial do ser humano. Um outro ponto que o Catecismo coloca aqui, muito interessante, é a questão de quando a alma humana é criada. É um ponto que foi até objeto de muita discussão na história. Aristóteles e o próprio Santo Tomás chegaram a vacilar, mas que, surpreendentemente, de uma maneira muito interessante, foi resolvida por um padre brasileiro, que é o padre Luiz Carlos Lodge, lá de Anápolis. O padre Luiz Carlos Lodge, na sua tese de doutorado, ele é quem resolve cabalmente essa questão e demonstra racionalmente que a alma humana é criada por Deus no momento da concepção. Havia, até Santo Tomás chega a vacilar nesse ponto, né? O momento, não é que Santo Tomás defendesse, por exemplo, o aborto, né? Mas havia uma discussão de quando seria, se seria no momento posterior, se seria com alguns dias de gestação, pós o momento da concepção, pós o encontro dos gametas, não. O padre Luiz Carlos Lodge resolve essa questão de uma maneira cabal. Ele demonstra racionalmente que a alma humana tem que ser criada no exato momento da concepção. Eu não sou capaz de reproduzir essa argumentação e precisaríamos de muito tempo para fazê-lo, mas se vocês quiserem estudar, vocês encontram os livros do padre Luiz Carlos Lodge, é vivo, ele tem um trabalho muito interessante em Anápolis, Goiás, talvez o maior provido do Brasil hoje, né, é alguém que nós vamos utilizar muito, especialmente quando tratarmos do tema da moral. É um doutor em teologia moral, especialista em bioética, talvez um dos maiores do mundo, sem sombra de dúvidas. Eu recomendo muito que busquem. E para aqueles que gostam de filosofia, encontrarão nesses livros do padre Luiz Carlos Lodge, especialmente essa questão sobre a animação do embrião humano, animação, a alma, não é que a alma é fundida no embrião humano, encontrarão ali um material muito bacana para ser estudado, filosoficamente, demonstrando que a alma tem que ser criada no exato momento da concepção. Então, essa é a fé católica, né? E por isso que é um dos motivos pelos quais, talvez o principal, pelos quais nós devemos nos opor ao aborto. Por fim, cumpre-nos tratar de um ponto também muito delicado, né, e que na história da filosofia e da teologia gerou muita discussão, que é a questão do mal. Epicuro, há um paradoxo de Epicuro que circula pelo Facebook, pelo WhatsApp, o pessoal gosta muito de discutir a respeito da questão do mal. Voltaire, enciclopedista francês, da época da Revolução Francesa, também escreveu sobre isso. Voltaire, ele observou, num domingo, houve um terremoto na cidade de Lisboa, o famoso terremoto de Lisboa, com muita gente na capital portuguesa. As pessoas, incrivelmente, estavam na missa e aquele terremoto fez uma onda enorme que veio sobre a cidade de Lisboa. Muitas pessoas morreram até dentro das igrejas, etc. E Voltaire olhou para aquilo e fez uma reflexão. Aí ele dizia, se há um Deus, como é que se pode dizer que esse Deus é bom se ele permite o mal? Então, é uma indagação que sempre vem a nós. Por que existe o mal? Se Deus é bom, Deus não poderia ter simplesmente eliminado o mal? Seria Deus impotente? Ou será que Deus não existe? Será que o mal prova que Deus não existe? Então, são
argumentos que a gente vê aqui e acolá no mundo moderno, né? As pessoas argumentam muito a respeito da questão do mal. E quem muito se debruçou sobre isso foi Santo Agostinho, né? Como eu disse, Santo Agostinho chegou a ser maniqueísta. No maniqueísmo ele encontrou uma resposta. Por que o mal existe? O mal existe porque foi criado por um demiurgo, né, que teria sido a fonte de todo mal, criou a matéria, e na matéria está o mal, né? Mas Santo Agostinho, depois, muito inteligente, né, e crítico, percebeu que o maniqueísmo dava respostas equivocadas, né, e foi no cristianismo que formulou bem a sua teoria. O primeiro ponto da doutrina de Santo Agostinho é entendermos que o mal não é alguma coisa. No sentido de falarmos o mal é isso ou aquilo. O mal, ele não tem um ser. Ontologicamente, o mal não existe. O que existe são bens. Tudo que há é bom. Deus criou tudo e tudo é bom. O mal, nesse sentido, não é algo. O mal é uma ausência de um bem. Uma figura que a gente pode entender bem o mal é uma janela. Você pensa numa parede, os tijolos, tudo que está ali, isso é um bem. Mas esse que tem no meio deste bem uma ausência, um buraco. Aqui, quando eu falo de uma janela, eu não falo das estruturas de vidro, de metal que a gente coloca, não. Pense numa janela sem isso. Simplesmente um buraco no meio da parede. Esse buraco, ele não é algo ontologicamente. Ele não é ser. Ele é uma ausência. No meio daquele tijolo, dos bens, existe uma ausência. Pensemos num cego. Na verdade, o que é a cegueira? Ela não é algo em si. Ela é a ausência da capacidade de visão. Então, sempre, o que é o mal? É a ausência de algo para a qual nós tínhamos uma potencialidade. Se nós pensarmos numa planta, o fato de uma planta ser cego, isso não é mal. Por quê? Porque nenhuma planta tem potência para enxergar, para ter visão. Então, o mal, Santo Agostinho concebe isso, Santo Tomás subscreve, o mal é sempre uma ausência. Ele não tem uma existência ontológica, motivo pelo qual Deus não pode ter criado o mal. Porque Deus criou bens, Deus criou coisas. O mal é a ausência desses bens. Peguemos, por exemplo, o Covid-19, essa infecção que é causada pelo coronavírus. Em verdade, esse vírus, em si mesmo, ele é bem. Mal será a ausência de saúde que ele causará a nós pela sua atividade. Mas em si mesmo, o mal não existe. Nós sempre por bem. Quando nós escolhemos errado um bem desproporcionalmente, ou de uma maneira equivocada, nós estamos fazendo uma escolha por mal, mas sempre escolhendo bem, porque o mal é sempre uma ausência. Vamos ver o que o catecismo diz sobre o mistério do mal. No seu poder infinito, Deus podia sempre ter criado um mundo melhor. No entanto, na sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminho para a perfeição última. Com o bem físico, também existe, pois, o mal físico, enquanto a criação não tiver atingido a perfeição. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu último destino por livre escolha e amor preferencial. Podem, por conseguinte, desviar-se. De fato, pecaram. Foi assim que entrou no mundo o mal moral, incomensurável mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, causa do mal moral. Vejam isso. Deus nunca é fonte, Deus nunca inicia, Deus nunca cria o mal. Deus pode permitir, senão Santo Agostinho, Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras, se não fosse suficientemente poderoso e bom para, do próprio mal, fazer surgir o bem. Então, veja, o catecismo ele faz uma distinção, primeiro, entre o mal moral e o mal físico. Pensemos, por exemplo, no mal causado pelo terremoto. Esse mal não é moral. Por quê? Porque moral é aquilo que depende dos atos humanos, ou seja, aquilo que nós agimos a partir da nossa inteligência, da nossa vontade. Aquilo que foge da nossa inteligência, da nossa vontade, não há escolha nossa a respeito dessas questões. Mas há um mal aqui, é um mal físico, esse é mais delicado. O mal moral é facilmente esclarecido, porque Deus criou os homens com livre-arbítrio e nós podemos optar pelo seu projeto ou não. Quando dizemos não ao projeto de Deus, nós caímos no mal. Então, a origem do mal moral, obviamente, é o livre-arbítrio. Deus criou os homens livres e quando o homem diz não ao seu projeto, ele cai e assim se cria o mal moral. Mas o mal físico é mais delicado quando tratamos dele. A primeira coisa que nós precisamos ter algumas premissas. A primeira é a seguinte: este mundo não é o fim. Este mundo está encaminhada. Deus não criou um mundo, neste em que estamos vivendo hoje, este mundo perfeito. Este mundo está encaminhado. O mundo perfeito é a vida eterna. É a primeira premissa que nós
devemos colocar quando tratamos disso. Então, se este mundo não é o mundo perfeito, neste mundo haverá imperfeições, né? Haverá males, haverá ausências de bens. Se não fosse assim, todos viveríamos aqui para sempre e a felicidade eterna seria aqui. Mas a felicidade eterna não é aqui. Então, este mundo está encaminhado. É a primeira premissa da qual nós devemos partir. A segunda é nos lembrarmos de que Deus, que governa tudo pela sua providência, vê o passado, o presente e o futuro. Mas, Moisés, Deus vê o que eu vou escolher daqui a 10 anos? Sim, Deus vê. Deus tudo sabe, a onisciência divina, Deus conhece tudo, mas em meio a tudo isso, Deus respeita a nossa liberdade, é um mistério para nós. Deus conhece as nossas opções, conhece as decisões que queremos tomar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Deus conhece o que nós decidimos, não é que Ele decide por nós, mas sabe, desde já, tudo que será decidido pela raça humana. Deus conhece, Deus não está no tempo, Deus é atemporal. Então vejam, Deus que governa tudo com a sua providência, pode permitir, nunca criar, nunca ser a causa. Deus pode permitir a existência de males em vista de um bem. O grande drama de Epicuro e de Voltaire está nessa incapacidade deles de perceber que Deus pode ter razões para as quais Ele permite que o mal aconteça. E quais são essas razões? Diz Santo Agostinho, Santo Tomás subscreve, um bem maior. Ou seja, Deus nunca é fonte do mal. Deus pode permitir o mal. Mas por que Deus permite o mal? Para dele tirar um bem maior. Então nós podemos pegar esse exemplo que nós estamos vendo hoje, né? Por que é que Deus está permitindo o coronavírus? Muitos de nós podemos estar em desespero e olhamos para isso e falamos, como é que Deus permite uma coisa dessa? No seu amor infinito? Nós realmente não sabemos, mas nós confiamos na providência divina. Deus que governa tudo, olha para a realidade das coisas e pode permitir a existência de um mal em vista. Pode não, Deus sempre, quando permite a existência de mal, tem em vista um bem maior. A Sagrada Escritura é farta de exemplos disso, né? O seu próprio filho, né? Deus permite que o pecado original aconteça, porque, como diz São Paulo, onde abundou o pecado, Ele vai fazer superabundar a graça. No Sábado Santo nós cantamos Noite Mil Vezes Feliz. Ó feliz culpa de Adão, ó feliz culpa de Adão, por quê? Porque nos fez com que viesse até nós o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus permitiu que o mal ocorresse para que dele tirasse um bem maior. Quantas pessoas que passam por um momento de dificuldade, de tribulação, e que a partir desse momento se tornam pessoas melhores, mais santas. Há uma história muito bonita, vou recomendar para vocês, nosso tempo já está estourando, que é a história de José do Egito. Está em Gênesis, a partir do capítulo 37. Então, fica como dever de casa aí para vocês lerem, que nos relata uma ocorrência de um mal que Deus permite para que dele tirasse um bem. Inclusive, José fala isso quando ele se encontra com os seus irmãos, né? Porque ele era o querido de Jacó, seu pai, mas os seus irmãos que tinham inveja dele resolveram vendê-lo para comerciantes que o levaram para o Egito, né? Lá ele foi cativo, mas como ele tinha um dom de Deus de interpretar os sonhos do faraó, ele ganhou a estima do faraó, e o faraó o colocou como braço direito. Então, quando veio a fome, o povo de Israel, a família de Israel, de Jacó, sentiu fome, foram buscar alimentos no Egito, e lá se encontraram com José. Então, do mal da ocorrência dos irmãos terem vendido José, Deus fez tirar um bem maior, né, no futuro. Ou seja, a providência divina tudo governa, né? Isso não nos deve fazer ficarmos como que parados e permitirmos que o mal exista. Não é nesse sentido. Nós devemos combatê-lo, nós devemos tentar modificá-lo em vista de um bem. Mas muitas vezes nós não vamos conseguir. Muitas vezes o mal vai permanecer na nossa vida. Quando nós estivermos diante da morte de um ente querido, quando nós estivermos diante de tragédias, de coisas que nos afligem, nós devemos confiar na providência divina. Esse é o principal momento que devemos confiar na providência divina. Certos de que este mundo não é o mundo perfeito, não é a finalidade última. A finalidade última é a vida eterna. Então Deus pode permitir coisas nesse mundo em vista da vida eterna. E só a sua providência é que vai nos dar as respostas no futuro.
Então, é preciso confiar em Deus. Deus pode muitas vezes permitir, nunca criar, a existência de um mal para que dele retire um bem maior do futuro. Então, essa é a resposta. Por que existe o mal? Né? Seria um ato de falta de amor de Deus? Em primeiro lugar, o mal não existe ontologicamente. Ele não tem um ser em si mesmo. Ele é sempre uma ausência. Mas se Deus permite a existência do mal, é em vista de um bem maior no futuro. Então, leiam a partir do capítulo 37, essa história muito bonita de José do Egito, que exemplifica para nós como Deus pode tirar da realidade do mal um bem maior. Eu coloco, então, como sugestão de aprofundamento os parágrafos 279 até o 384, 391 até 395 do nosso catecismo, né, para que vocês estudem a questão da criação, a questão do mal, a questão dos anjos. E eu coloco também essa sugestão, que é esse livro do padre Léo 13, do Opus Dei, chamado A Fé Explicada. Na verdade, um livro que serve de comentário ao catecismo. Então, é interessante, quem quiser adquirir esse livro, é uma preciosidade, né? Muitas pessoas recomendam, e realmente é muito bom. E, de forma especial, esse assunto, o padre Léo 13 trata com muita clareza, com detalhes importantes. A explicação dele é muito boa a respeito da criação, a respeito dos anjos. Então, quem quiser estudar vai encontrar aqui em 13 um material muito bom para tratar desse assunto e dos demais pontos do nosso catecismo, né? Ainda não havia apresentado esse livro, mas fica a sugestão aí para quem quiser estudar melhor esse assunto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Nós vamos verificar a possibilidade, de antemão já colocamos assim, né, que a nossa próxima aula será na semana que vem, porque seria assim ordinariamente, né? Se houver alguma mudança, a gente comunica a vocês através dos nossos grupos, né, os que estão participando. Oi? Pode deixar marcado? Então, a princípio será na semana que vem, também na quarta, a nossa próxima aula, né? Vamos rezar para que a situação logo chegue ao fim. É muito desconfortável dar a aula dessa maneira, né? Preferia muito mais que vocês estivessem aqui, né? A gente percebe no semblante de vocês se vocês estão entendendo ou não, e isso facilita a aula. Mas falar para uma câmera não é nada confortável, né? Mas é o que a providência permite para os nossos tempos, né? E a gente vai se adaptando. Espero que vocês tenham gostado, né? A próxima aula nós vamos tratar da questão do pecado original, tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrar ela às nossas vidas, pedir a Nossa Senhora que nos livre desse mal, que cuide dos doentes, das famílias, desse momento que nós estamos vivendo, que ela interceda ao Senhor por nós e que ela nos ensine a passar por esse momento, fazendo dele uma oportunidade de santificação em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva!